Oi, Rafael. Continuando a história pós-bíblica, né? Nós estamos lá na eclosão da guerra, da primeira guerra entre os judeus e romanos em 66. Os judeus são expulsos de Roma, já tinham sido expulsos de Roma, na verdade, um pouquinho antes, não permitido, ou seja, existia uma tensão entre judeus e romanos. Judeus não podem mais estar presentes em Roma, e a guerra explode porque porque aparentemente houve uma. Isso não é muito explicitado nas igrejas, na história, vamos dizer assim, a história eclesial, mas quando você olha na história, nas narrativas históricas, isso aparece que o Nero estava plantando em Jerusalém templos, né? Na verdade, não templos, mas deuses, né? Estátuas para cultuar deuses estranhos, né? Os deuses dos romanos. Quer dizer, então isso aí é a gota d'água para os judeus. Por que que isso acaba não sendo contado na história eclesiástica? Porque isso enfatiza a questão de estátuas, né? Ou seja, os romanos com os estátuas. Então, como isso não bate com a narrativa da igreja cristã que vai nascer mais à frente, né? A narrativa da importância de evitar-se estátuas, isso fica só para os judeus, como se só os judeus foram comandados por Deus a não cultuar estátuas. Então é como se isso foi meio que a primeira informação que a gente percebe que foi apagada da história, é que um dos motivos da guerra é assim que estátuas de deuses romanos estavam sendo colocadas em Jerusalém, ou seja, Roma estava começando a cutucar a onça com vara curta, né? Ou seja, estava vindo e tentando acabar com aquela religião que ela tinha permitido no início, certo? Religião judaica. Aquele Deus só dos judeus, eles estavam começando a mexer com o Deus dos judeus. Bom, os judeus se revoltam, tem uma guerra, inicia-se uma guerra que culmina com as tropas de Tito, né? Aí já não Nero morre no meio da guerra. O general Tito já é do sucessor de Nero, do imperador que sucedeu a Nero, vem com as tropas romanas para abafar a revolta, né, dos judeus, e destrói o templo de Jerusalém. Ou seja, toca fogo, destrói o templo de Jerusalém. É mais ou menos o seguinte: não, tá bom, vocês não vão ter mais tempo aqui para cultuar esse Deus de vocês. É a forma do Império Romano de massacrar os seus subalternos, né, o seu povo subalterno, que estava se rebelando, né? Então, para massacrar os rebeldes, destrói o templo deles. Esse foi o fato. Até aqui, a história é inconteste. A única coisa que não é enfatizada, mas você não vê ninguém dizendo que não ocorreu, é que sim, Roma estava trazendo, né, a revolta dos judeus se dá porque Roma estava trazendo estátuas dos deuses romanos para dentro de Jerusalém. Bom, então está aqui uma história muito bem marcada. Talvez marcos muito importantes é que no Talmud, nos livros dos judeus lá, eles deixam um rastro que conta uma história estranha para eles, de que os 40 anos que encerraram-se após os 40 anos que se encerraram após como é que é o nome? Que antecederam a destruição do templo, a oferta do bezerro em sacrifício não ocorria mais a mudança de corpo
símbolozinho do bode. O bodezinho, normalmente, ele tinha o coisa vermelho transformado em branco, de forma, né, como é que diz assim, de forma não natural, né? Ou seja, então eles ofertavam um bode e o bode vinha com uma coisa vermelha e ele se transformava em branco. Nos 40 anos que antecederam a destruição do templo, isso não ocorreu. Não sei por quê. Eles não sabem por quê. Eles não sabem por quê que por volta do ano 30 Deus parou de aceitar o sacrifício dos bodes. Alguma coisa aconteceu no ano 30. Eles não sabem ainda o que foi, não. Né? Os judeus não messiânicos não sabem. Mas foi... esse é um marco que está lá no Talmud e que mostra realmente esses 40 anos quanto um período em que Deus meio que deu o recado e depois permitiu, né, que o templo fosse destruído, né, extinguindo a forma de relacionamento do povo judeu com Deus, extinguindo o principal mecanismo que tinha de relacionamento. Eles vão ter que se reconstruir. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho essa reconstrução da religião judaica e do cristianismo. Um abraço.